O dia era um 28 de maio, como hoje, mas o ano era 1925. Nesse dia nascia Urias Barbosa de Castro. E hoje a gente está aqui para celebrar o centenário desse grande homem, que não nasceu em Barbacena, mas fez essa terra a sua morada e onde ele construiu a sua família. E uma série de histórias que a gente vai conhecer hoje. Para isso, estou recebendo a filha do Urias aqui, Maria da Isso. Glória, querida gogóia da gente. Muito obrigada pelo carinho, né, pelo convite e pela honra de poder celebrar o centenário do nosso pai. 100 anos dessa história que inspira tantas pessoas. Primeira coisa que eu queria saber de você, qual que é o sentimento de você poder hoje, nesse dia 28, falar dos 100 anos do seu pai? É um misto de bons sentimentos, de gratidão pela sorte de ter nascido filha dele e, ao mesmo tempo, é um misto de tristeza, né? Não digo tristeza, não é tristeza, né? Uma saudade. Saudade infinita. Muita gratidão, né, por toda a existência dele, da forma que ele conduziu sua vida, que foi um grande exemplo, não só para nós da família, mas um exemplo de empreendedor, de homem que acreditava na força do trabalho. E o testemunho vivo disso é a presença da minha mãe, sempre ao nosso lado, aos 95 anos, rumo aos 96, muito lúcida, sempre muito, né, assim, equilibrada, uma pessoa muito serena, muito maravilhosa, que é o presente atual que a gente tem, é ter da presença dele, é ter a presença dela Com certeza. ao nosso lado. Gogóia, a história do seu pai, eu falo que ela se funde com a história aqui da cidade, porque natural de Mercês, Isso. né? Se casou com a dona Suria, também de Mercês, mas ele veio criar um grande negócio em Barbacena que persiste até hoje. É uma das maiores empresas da cidade, que gera empregos, que gera renda para a cidade, que faz a nossa economia movimentar e que enche todo mundo de orgulho. Mas me conta um pouquinho como é que é essa transição, o que você conhece dessa história do seu Urias lá de Mercês, porque ele veio para cá e ele também foi o dono do famosíssimo, quem tem aí mais de 40 anos vai se lembrar do Café Apolo. Eu era criança. Do café e do cinema. Do café e do cinema. Eu me lembro do cinema, eu não podia entrar porque eu era criança. E tinha que estar com o pai e tudo mais. Mas eu me lembro muito claramente do Café Apolo na minha infância ali no centro da cidade. Conta pra gente um pouquinho sobre essa transição, essa vida do Dr. Urias para cá. Então, a história do meu pai e da minha mãe é uma história muito bonita, inspiradora, uma história de empreendedorismo, sabe? De força do trabalho, de vontade de vencer, de superação. Meu pai é de uma família muito simples de Mercês e ele perdeu o pai muito cedo, criança ainda. E nessa oportunidade ele com muitos irmãos, eles eram 12 irmãos, e eles foram aí, não tinham grandes possibilidades de estudo, e o lance deles era trabalho mesmo. Então ele sempre foi um rapaz muito bonito, muito bem apessoado. A minha mãe era filha de um libanês que se estabilizou em Mercês, nessa pequena cidade da Zona da Mata, e ele chamou a atenção dela quando eles eram jovens. A história é ótima, linda. Uma amiga da minha mãe falou com ela: Suria, você não olha para o Urias, eu vou viajar e você pode olhar para todos os rapazes, mas não olha para o Urias. Já estava marcado. Aí ela falou, Claro, chamou a atenção da menina. Aí ela foi olhar justamente para ele, e ela conta que ela perguntou: mas por que não posso olhar para o Urias? Urias não tinha terno, ninguém olhava para ele. Agora ele está muito bonito com um terno de Panamá, claro, um terno. Todo mundo agora quer namorar Urias. E o namoro, naquela época, como diz minha mãe, era só a pessoa passava, as moças ficavam passando e os rapazes parados, né? E só dava aquela olhadinha. Isso era o namoro. Você imagina hoje? Chamou atenção, né, para ela. Ela quis, de fato, ver, né, curiosa. E ela já conhecia a cidade muito pequenininha, né? O nome dos dois é incrivelmente parecido, né? Sim. Suria e Urias. E Urias é só trocar o S de lugar, verdade. Que o nome vira outro, né? O destino estava marcado já aí, né? A gente fala que é Urias, ele é plural
e ela Surino Singular. Que lindíssimo. Né? É uma história linda de amor. Eles se mudaram para cá, eles se casaram em 1947 e se mudaram para Barbacena no ano de 1950, no dia 9 de março de 1950. Sabe por causa de quê? Por causa exatamente do Café Apolo. Essa história é muito boa, conta a história. Linda. A minha avó, Dona Maria, mãe do meu pai, ela viu ela tinha filhos estabelecidos aqui em Juiz de Fora, no Pomba, em Mercês. Aí ela vivia viajando para lá e para cá. E ela veio a Barbacena e olhando o jornal, ela viu um anúncio, vende-se ponto da lanchonete americana. Ótimo ponto, na rua 15 de novembro, número 30, que era o bar do Apolo. Eles vieram para cá por causa disso. Olha isso. E aí começaram a trabalhar, ele sempre muito animado e tudo mais. E o meu pai sempre foi um cara assim, que tinha um tino comercial incrível, sabe? Um toque assim, ele era um visionário, mas um cara que sabia fazer. Sabe gente que faz? Ele era gente que faz. Ele conseguia administrar, criar, empreender e fazer um negócio ele crescer. enxergava possibilidades em tudo, sabe? E a minha mãe foi uma grande companheira de jornada. Eu tenho feito algumas palestras, algumas coisas sobre empreendedorismo, sobre liderança, e eu falo sempre isso. É uma coisa que a gente tem que passar para os filhos da gente, assim. Saiba quem está te acompanhando. Você tem que ver quem está contigo na sua jornada, sabe? Verdade. Porque essa jornada vai valer muito a pena se a companhia for boa. Gogóia, eles tiveram, vocês são 10 filhos, 9 vivos. Sim, né? Nós perdemos o Antônio. Temos aí saudade do nosso querido Antônio. O Antônio, que todo mundo falava que era o Antônio do Apolo. Né? Exatamente, eu falava o Antônio do Apolo. E uma família que se estabeleceu aqui na cidade, que construiu muita coisa para a cidade, que gera muita coisa. Pós-Café Apolo, veio também uma indústria que, à época, líder na pecuária, começou pequena e hoje tornou-se uma gigante, aí se a gente for falar em questão de derivados, de carne bovina e de derivados. Me fala um pouquinho, como é que o doutor Urias ele chegou nesse processo da Barbosa e Companhia? Senhor. O seu Urias chegou na... Todo mundo fala de seu Urias, né? Seu Urias. A gente fala, a minha pasta do meu celular com as fotos dele chama Seu Urias. Seu Urias. O Seu Urias chegou a Barbacena na década de 50, começou um pequeno negócio, e daí na década de 60 ele sempre teve muito tino, ele comprava carro, vendia, ele comprava uma coisinha e vendia ali, ele sempre foi muito assim, bom para negócio, desde criança. Um bom negociador. Ele sempre foi muito empreendedor, muito trabalhador, não tinha a hora para ele, sabe? E aí ele viu a possibilidade de comprar um pequeno açougue na Rua 7 e comprou de sociedade com meu tio, é o pai da Vânia, Cássio, o Tito Tony, e eles começaram ali, aí começaram a ampliar o negócio, depois ele comprou uma casa na Boa Morte, que virou uma salsicharia, que ele já fazia outros produtos e tudo mais, foi ampliando esse negócio e hoje é a Frigorias, né? Ele sempre foi um homem à frente do seu tempo, então. Muito. Ele e minha mãe juntos fizeram muitos loteamentos, sabe assim? O bairro das Mansões ali, perto do Ibiapaba, o bairro dos Funcionários, o bairro de Fátima. Então, muitas coisas que ele tinha assim, ali no Oyama, aquele loteamento ali, ele tem muitos lotes ali, ele, que eu falo, né, a família. Sim. O Hotel Barbacena, que foi um eles resgataram agora toda essa história. Fizemos uma grande reforma lá, uma restauração. Está muito bonita a operação, funcionando muito bem. E a gente já está tendo respostas assim, que valeu a pena, sabe? Então, ele sempre foi um grande empreendedor, assim, ele enxergava possibilidade em tudo. Então, ele começou a mexer com esse ramo de carnes e depois ampliou, comprou fazendas, começou a criar gado, depois começou a criar porco, depois começou a criar frango. Então, ele ia assim, ele ia descortinando as coisas com a ajuda de equipe e tal, delegando para outras pessoas, mas ele era o grande fera da coisa, sabe? E ele já se foi há 18 anos e ele tem uma presença tão forte na nossa vida que celebrar o centenário dele para a gente hoje
É como se ele estivesse aqui, sabe? Que lindo. De tanto que ele mora dentro da gente. Tanto que ele é presente, né? Ele é uma presença muito forte. Vamos falar um pouquinho sobre as celebrações, então, do centenário. Sim. Tem uma sessão solene marcada para sexta-feira, né? Dia Dia 30. 30. Fala um pouquinho sobre o que vocês estão programando para Nós, no isso. dia 28, que é hoje, né, nós teremos uma missa às 5 da tarde na Igreja do Rosário, que é pertinho da nossa casa, que é a igreja que minha mãe sempre frequentou, e a Matriz da Piedade, né? Nós moramos na Rua 15. E, se Deus quiser, estaremos lá todos nós, a família toda, uma família imensa, né? Só a família enche a igreja. 10 filhos. 22 netos e 33 bisnetos. Fora os maridos da Sim, gente. os agregados. Os agregados, né? Nós, quando nos unimos, assim, nos juntamos, e não é raro, a gente se encontra muito, nós somos mais de 100. Uau, família grande. É uma família muito legal. Seu Urias com certeza estaria sorrindo, né? Está sorrindo onde ele estiver. Está sorrindo onde ele estiver, feliz. Então, hoje, quinta-feira, tem essa missa e vamos falar da solenidade que vai acontecer na sexta-feira também. Na sexta-feira a gente vai ter uma sessão solene na Câmara, né? Uma iniciativa de autoria do doutor Amarílio, presidente da Câmara, que nos honrou muito e nos deixa muito agradecidos e honrados com essa sessão solene, cujo orador oficial é o doutor Amarílio. Ele vai falar um pouco sobre o nosso pai, o dia 30, que é sexta-feira próxima agora, às 19 horas na Câmara Municipal. E quem vai agradecer em nome da família é meu cunhado, o doutor Fauzi Haddad, que é médico e sempre muito próximo também da gente, está na família há quase 50 anos, né? E conheceu muito meu pai, todos nós, mas tinha uma disputa, né? Quem que ia falar em nome da família. Mas como Fauzi é ex-governador de Rotary, meu pai sempre foi um rotariano muito atuante. E seu pai também teve um papel muito importante no Rotary, né? Isso, entrou para o Rotary na década de 60, ele era jovem, entrou em 63, me parece, e fez uma carreira dentro do Rotary, assim, importante, de companheirismo, sabe? De boas ações, de ações a favor da comunidade. Exemplo disso, ele e minha mãe tiveram uma forte participação na construção da creche Escola Santo Antônio, que hoje é a Escola Municipal. Uma grande participação na doação lá do lote para a Igreja de Fátima, que é do Padre Carlos Wilson. No Grobotó. No Grobotó, faz um grande trabalho lá. Sempre participou, meu pai e minha mãe sempre participaram de muitas iniciativas sociais na cidade. E que vocês continuam, a gente vai percebendo a presença da família em diversas vertentes culturais e também sociais da cidade. O Apolo, o hotel, então assim, uma diversidade, sabe, muitas fazendas, sempre promovendo muitos empregos, dando, né, movimentando a economia da cidade, com renda e emprego. Isso é tão importante, né? Gogóia, qual que é o maior aprendizado que seu pai deixou para você? Eu acho que para todos nós, né? O meu pai sempre foi uma pessoa muito, assim, disposta a vencer, sabe? Eu acho que... Sabe aquele livro, aquele filme que se chama O Segredo? Sabe qual que é o segredo? É saber querer, né? Saber querer. E eu acho que meu pai sempre nos ensinou isso. Vencer pela sua qualidade, pela sua força, pela sua fé. Sempre uma fé inabalável. Meu pai era religiosíssimo, sempre muito voltado, assim, tinha uma fé em Deus, mas ele também tinha uma fé no homem, né? Porque a pessoa precisa também fazer a parte dela. Ele falava muito isso com a gente. Faça a sua parte que Deus te ajuda. Muita força de trabalho, inclusive. Muita força de trabalho, muita honestidade, sabe? Essencial. E muita valorização da família. Eu acho que o meu pai sempre foi um homem ocupadíssimo, muito trabalhador, mas assim, ele não faltava, sabe? Uma formatura de jardim da infância. Ele sempre foi muito presente na nossa vida. É a razão pela qual a gente tem esse sentimento muito forte da presença dele. Justamente por isso, porque ele sempre participou da nossa vida muito. Então, assim, fica essa lição para todos nós, vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, dizer assim, eu sou muito ocupado, não tenho tempo de olhar meus filhos. Tem assim, você precisa priorizar a sua família, sabe? Todo mundo. Então, assim, eu sempre vi nele
uma pessoa muito ocupada, muito trabalhadora, um vencedor, mas um vencedor que sabia olhar para a família. Ele estava sempre junto com a gente. Então, isso aí, para mim, é a grande lição. É a união, a família, a fé em Deus, o trabalho e o amor com que ele colocou em tudo da vida dele, Que lindíssimo. E né? a gente hoje percebe, vendo a família de vocês, que a família continua unida. A gente vai acompanhando aí o que a família faz, seja nos negócios, seja na vida que a gente acompanha um pouquinho, quem conhece um pouquinho mais vocês. E é o amor mesmo que está presente, o carinho de vocês com a sua mãe é Ah, algo mas assim ela é uma rainha, que, né? que Rainha da enche os nossa vida. olhos da gente. A hora que você me falou que ela vai fazer 96 anos, Isso, se sabe? Deus quiser. Lindíssima, bem cuidada, a gente percebe que o amor reina mesmo. E o amor transforma, né, É, Gogoia? o amor é tudo, gente. Assim, minha mãe é a personalização, né? Personificação da presença dele do nosso lado. Então, estar com ela para nós é um privilégio, uma dádiva e um grande privilégio de poder conviver com ela, com os ensinamentos. Ela muito lúcida, muito serena, muito inteligente, sabe? E outra coisa também da lição do meu pai é isso, é saber a companhia, quem está do seu lado, e também saber dividir, sabe? Dividir Sim, as coisas. É, e chegar a falar, poxa, eu cheguei até aqui, eu venci, e as pessoas que me ajudaram foram essas, apontar e saber reconhecer, que ter lindo. gratidão a Deus e às pessoas. Essa é a grande lição. Que lindo. Eu quero te agradecer por essa conversa. Obrigada, Leve eu que o, agradeço. leve o nosso abraço à Dona Suri, a todos os seus irmãos, aos netos, aos bisnetos. Uhum. A gente fica realmente muito emocionado de ver uma história tão bonita, né? A gente tem que resumir, Inspiradora, né? inspiradora, né? A gente precisa resumir ela para conseguir contar. É, Mas é uma sim. história que merece ser conhecida, que merece ser valorizada. E quando a gente fala de amor, a gente fala de trabalho, a gente fala de desejo de fazer dar certo. Porque ele poderia ter ficado só no Café Apolo, né? Só na É, lanchonete podia. dele e É tava tudo vontade de bem, vencer né? mesmo, Ah, né? tá tudo bem. E venceu com trabalho, É, eu né? acho legal, assim, as pessoas que quiserem acompanhar isso, eu sou uma pessoa muito ligada à memória, ao passado e às recordações. Então, eu fiz uma página memorial para o meu pai, Que legal. tem mais ou menos uns 2 anos, tem um número bom de seguidores. Então, quem quiser seguir, é arroba no Facebook, que eu acho que as pessoas mais velhas têm mais facilidade com o Sim. Facebook do que com o Instagram. No Facebook é arroba Urias Barbosa de Castro. Tá lá o perfil dele, eu coloco muitas coisas, coloco filmes, coloco fotos, coloco histórias. E um livro que conta a história dos dois. Nós vamos botar a foto do livro aqui agora o pessoal ver. É, Que eu vou ler, eu não li ainda e eu quero conhecer essa história fofa, nos detalhes. nós contratamos o Marcos Tafuri, o saudoso Marcos Tafuri, Maravilhoso. que era um escritor barbacenense, Sim. e a Cida Buarque, que era companheira dele nessa empreitada, e companheira de vida também, que é uma poeta. Então o livro ficou muito romântico, assim, e lá na página eu publico os capítulos, Que legal. assim, tipo um capítulo por mês, são capítulos pequenos, muito bonitinhos, assim, muito inspirador. Para conhecer essa história de amor lindíssima que Isso. resultou nessa história que inspira todo mundo aqui de Barbacena. Pois é. Então, olha, nessa sexta-feira, então, se você puder prestigiar, com certeza teremos uma transmissão online para a gente assistir essa sessão solene em honra a esse grande homem, nascido em Mercês, mas que teve Barbacena no coração, não E é isso? barbacenense, né? Como é que chama? Honorário. Barbacenense honorário, é verdade. Gogóia, obrigada pela sua Obrigada, gente. participação. Cidadão honorário. É, e parabéns pelo Obrigada. centenário do seu pai, esse homem que a gente tem tanto É, orgulho de falar que ele é barbacenense. obrigada. Um abraço, gente. Eu conversei com Maria Glória Bittar de Castro, filha do seu Urias, falando sobre o centenário do seu pai.